Pare. Silencie a sua mente agora mesmo. Concentre toda a sua atenção na minha voz, pois o que você está prestes a ouvir não é uma opinião, é uma lei. Existe uma palavra, um comando que foi deliberadamente arrancado dos ensinamentos para te manter de joelhos, suplicando. Se a sua alma reconhece esta chamada e está pronta para reivindicar o seu poder, dê o seu like. Este não é um simples clique. É um selo. Um sinal de que você concede permissão para que esta verdade divina entre e transforme a sua realidade. Você silenciou o mundo lá fora. Você selou seu consentimento. Agora, prepare o seu espírito para receber a verdade que sustenta a própria estrutura da realidade. Esta é a lei que foi velada, a palavra que foi arrancada das páginas para que você permanecesse de joelhos. Eu te digo a verdade. O universo não é um monarca distante, sentado em um trono de nuvens, a quem você deve suplicar por favores. Essa é a maior mentira já contada. O universo é uma substância viva, inteligente e infinitamente obediente. Uma matriz de energia plástica que não responde à sua necessidade, mas ao seu comando. Não responde ao seu desejo, mas ao seu decreto. Esta é a lei da soberania vocal. A sua palavra, quando proferida a partir do trono da sua consciência, não é uma sugestão. É a sua voz, unida à voz de Deus, falando como uma só. Prepare-se. Respire fundo. Sinta o chão sob seus pés como o solo do seu reino. Sinta o ar em seus pulmões como o sopro da vida que aguarda seu comando. Silencie todas as vozes externas. Silencie a voz interna da história antiga, a voz do herdeiro que se acreditava pobre. Agora escute. A palavra que estabelece o seu trono. O decreto que encerra toda a espera. A ordem que faz a substância universal se mover para te obedecer. É uma declaração de 4 palavras. 4 pilares que sustentam a sua nova realidade. A frase é: eu governo a minha realidade agora. Sinta o peso de cada palavra. Sinta a eletricidade contida nesta sequência. Não a leia apenas. Deixe que ela ressoe em cada célula do seu corpo. Vamos dissecar este cetro. Vamos entender a anatomia deste poder. A primeira palavra, eu. Este eu não é o seu nome. Não é a sua profissão. Não é a sua história de fracassos ou sucessos. Este é o eu divino. O eu sou. A presença de Deus em você, o único poder que existe. Ao dizer eu, você não está falando como uma personalidade limitada. Você está falando a partir do seu centro de poder absoluto. É uma instrução. É um comando vibracional que ordena a substância sem forma que assuma a forma que você determinou. O verbo que criou os mundos não está trancado em um livro sagrado. Ele pulsa na sua laringe, aguardando ser liberado com autoridade. O verbo de Deus e o verbo do homem desperto são um e o mesmo. Agora, olhe para a sua vida. Olhe para a ilusão que te ensinaram a chamar de oração. Eles te entregaram o feitiço da súplica. Uma hipnose coletiva, um veneno sussurrado de geração em geração, que te ensinou a se ver como um pedinte. Um órfão cósmico, batendo na porta de um pai que talvez, se você for bom o suficiente, se você implorar com lágrimas suficientes, lhe jogue algumas migalhas da mesa da abundância. O feitiço da súplica é a voz que diz por favor. A voz que diz eu espero que aconteça. A voz que diz se for da sua vontade. Esta linguagem é a linguagem do escravo. É a confissão da sua própria impotência. Cada vez que você implora, você reforça a crença de que o poder está fora de você. Você nutre a ilusão de que você é separado da fonte de todo o bem. Você se acorrenta ao ciclo da espera, da esperança e da eterna decepção. Você está reivindicando sua verdadeira identidade como uma expressão individualizada do Espírito Criador. É a declaração de quem está no comando. A segunda palavra, governo. Esta é a palavra que foi apagada. Substituíram governar por atrair, manifestar, visualizar. Essas são ações secundárias. O poder primário é o de governar. Um soberano não atrai a lealdade de seus súditos, ele a comanda. Ele não visualiza a ordem em seu reino, ele a estabelece por decreto. Governar é o ato de impor ordem divina sobre o caos da matéria e da circunstância. É o exercício da sua autoridade inata.
Você não influencia. Você não persuade. Você não negocia. Você governa. A terceira parte. A minha realidade. Este é o seu domínio. Você não está tentando governar o universo de outra pessoa. Você não está impondo sua vontade sobre o livre-arbítrio alheio. Seu decreto é lei dentro da sua jurisdição, sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos, sua paz de espírito. A minha realidade é a esfera de experiência que responde diretamente à sua consciência. Ao declarar isso, você traça uma linha e afirma: dentro deste domínio, a minha palavra é a lei final e inquestionável. Tudo o que eu percebo como minha experiência deve se curvar à minha ordem. E a quarta e mais poderosa palavra: agora. O herdeiro adormecido vive sob este feitiço. Ele possui um reino vasto e ilimitado, mas vive em um casebre nos fundos do castelo, comendo os restos, sonhando com o dia em que o rei o notará. Ele não entende que o rei é ele. A súplica é um insulto à sua divindade, é a negação da sua herança. O soberano desperto não pede. Ele estabelece. O pedinte espera pela chuva. O soberano comanda as nuvens. O pedinte deseja a cura. O soberano fala a palavra da saúde perfeita em existência. O pedinte sonha com a riqueza. O soberano decreta a abundância como sua única e presente realidade. A sua voz é o cetro do seu domínio. A sua declaração é a lei em seu universo. Não há poder no céu ou na terra que possa anular um decreto feito com a convicção absoluta da sua própria autoridade divina. A substância universal não julga se você merece. Ela não questiona se o seu pedido é justo. Ela simplesmente obedece à certeza da sua voz. Ela se molda à imagem e semelhança da sua palavra falada. Você foi programado para duvidar do poder que reside em sua própria boca. Eles te ensinaram a temer sua própria autoridade para que você pudesse ser governado. Mas esse tempo acabou. Esta palavra colapsa o tempo. Ela aniquila a esperança, que é a aceitação da ausência no presente. Ela destrói a espera, que é a fé na demora. O poder não opera no futuro. A criação não acontece amanhã. O ponto de poder é sempre, e unicamente, agora. Ao decretar agora, você ordena que a mudança não comece a acontecer, mas que ela já seja. Você fala a partir do fim, do resultado consumado. A realidade não tem escolha a não ser se conformar a uma ordem emitida no tempo eterno do agora. Eu governo a minha realidade agora. Este não é um pedido. É um relatório de estado. É a verdade do seu ser, falada em existência. Esta é a ferramenta. O cetro foi entregue em suas mãos. Mas um cetro guardado não tem poder. Ele só se torna real quando é empunhado. O ato de recebê-lo deve ser selado com uma ação. Portanto, eu te convido a realizar o seu primeiro ato de governo consciente. Pegue esta ferramenta e ancore-a no mundo físico. Desça até a seção de comentários e escreva este decreto. Não para que eu veja. Não para que outros vejam. Mas como um ato simbólico de tomar posse do seu poder. Cada letra que você digita é um golpe de martelo na fundação do seu novo mundo. A era da súplica está morta. A era do decreto começou. Agora eu te convido a um ato de poder. Este não é um pedido. É uma oportunidade para você alinhar a sua energia com esta lei fundamental. O ato de pressionar o botão de like abaixo não é para mim. É para você. É um selo energético. É a sua primeira declaração como soberano, concordando com a verdade de que a sua palavra é lei. Adicione a sua energia a esta transmissão. Afirme a sua soberania agora e pressione este selo de concordância. Faça-o como um rei que assina um decreto, sabendo que a realidade já começou a se mover para obedecer. Escuta com a totalidade do teu ser, pois vou descrever a arquitetura da tua própria prisão. Tu sentes. Nas horas silenciosas da madrugada, quando o mundo dorme e a tua alma desperta, tu sentes um vazio. Uma fome que não é de pão. Uma sede que não é de água. É o grito silencioso do teu poder não reclamado. É o teu reino vasto e abundante chamando pelo seu soberano ausente. E esse soberano és tu. Mas tu não respondes. Em vez de te levantares e tomares o teu cetro, tu te ajoelhas.
Tu juntas as tuas mãos, não em um gesto de poder, mas em um símbolo de impotência. Cada palavra postada é uma bandeira fincada no solo do seu reino. Receba esta ferramenta. Ancore-a em sua realidade. Comente o decreto abaixo para torná-lo seu. Faça disso o seu primeiro ato oficial como o soberano desperto que você é. A ferramenta foi entregue. O decreto central foi revelado a você, não como uma sugestão, mas como a chave mestra que abre todas as portas do seu domínio. Mas uma chave não tem poder se permanecer guardada. Uma semente não se torna árvore se não for plantada na terra. O verbo não cria mundo se não for pronunciado. A verdade, para se tornar realidade, precisa da sua voz. Ela precisa do seu sopro. Ela precisa da sua vibração. Por isso este momento é sagrado. Este não é mais um momento de escuta passiva. Este é o momento da ativação conjunta. O momento em que a sua voz se une à lei eterna para selar a sua soberania. O que faremos agora é um ato de magia divina. É a alquimia da palavra transformando a substância invisível em experiência visível. Eu peço que você encontre um lugar onde possa falar em voz alta, mesmo que seja um sussurro de poder. Se não puder, fale em sua mente, mas fale com a mesma intenção que moveria montanhas. E tu sussurras para o vazio, usando as palavras que te ensinaram a usar. As palavras do pedinte. Por favor. Eu preciso. Eu espero. Cada súplica que escapa dos teus lábios é um tijolo a mais no muro da tua própria limitação. Cada prece que envias para um Deus fora de ti é uma declaração de que o poder não reside em ti. Tu não estás a orar. Tu estás a amaldiçoar a ti mesmo com a linguagem da falta. Tu estás a hipnotizar a tua própria alma para que ela acredite na mentira da pequenez. Observa a tua vida. Observa com honestidade brutal. Ela é um reflexo perfeito da tua linguagem interior. É um eco da tua súplica. Tu vives na terra da quase realização. O navio que quase chega ao porto. O amor que quase se concretiza. A abundância que está sempre no horizonte, mas nunca sob os teus pés. Esta é a paisagem do pedinte. Um deserto de esperas intermináveis, pontilhado por oásis de esperança que secam assim que te aproximas. A esperança, eu te digo a verdade, tornou-se o teu veneno mais doce. Ela te mantém passivo. Ela te convence a suportar o insuportável, a aceitar o inaceitável, na promessa de uma recompensa futura que nunca chega. A esperança é a corrente dourada que te prende ao chão da tua circunstância atual. Feche os seus olhos. Respire fundo, não apenas com seus pulmões, mas com todo o seu ser. Inspire a substância da vida. Expire a ilusão da impotência. Solte o peso do passado. Solte a ansiedade do futuro. Ancore-se no único ponto de poder que existe. O agora. Sinta a sua espinha ereta. Você não é um pedinte curvado. Você é um pilar entre o céu e a terra. A energia divina flui através de você. Agora, com a calma e a certeza de quem sabe quem é, diga comigo. Deixe que as palavras nasçam não da sua garganta, mas do seu centro de poder, do seu espírito imortal. Diga comigo agora. Eu governo a minha realidade agora. Sinta o eco dessas palavras. Elas não se dissipam no ar. Elas viajam como uma onda de comando através da substância universal, reorganizando as partículas da sua experiência para se alinharem a este novo decreto. Vamos mais fundo. Quando você diz eu, sinta a verdade por trás dessa palavra. Não é o eu pequeno, o eu das dúvidas e dos medos. É o eu sou. A presença de Deus em você. A centelha do Criador que é inabalável, eterna e onipotente. Sinta este eu agora. Quando você diz governo, sinta a mudança de postura. A palavra não é peço. Ela te sussurra para esperar pela intervenção divina, enquanto o divino dentro de ti grita para que tu intervenhas. O custo desta descrença no teu próprio poder é absoluto. Não é apenas a ausência de riqueza ou de saúde. É a morte lenta da tua própria essência. É o gosto de cinzas na boca da manhã.
o eco dos teus próprios passos no corredor vazio da tua vida. É o olhar no espelho e ver não um soberano, mas um fantasma. Um espectro assombrado pelos sonhos que ele entregou ao acaso, pelas realidades que ele não teve a coragem de comandar em existência. Tu vives num estado de reação. O mundo acontece a ti. As circunstâncias te governam. As opiniões dos outros se tornam as tuas leis. Tu és uma folha ao vento, não porque o vento seja forte, mas porque tu te esqueceste que és a tempestade. Tu te esqueceste que o teu verbo é a força que direciona todos os ventos. Enquanto permaneceres neste feitiço, neste sono profundo da súplica, tu continuarás a colher os frutos amargos da impotência. Verás outros que entenderam a lei, a moldarem os seus mundos com a autoridade das suas palavras, e chamarás a isso de sorte, de injustiça, de favor divino. Mas não é nada disso. É apenas a lei em ação. Não é desejo, não é espero, é governo. É o ato de um soberano em seu trono. Um rei não pede que o sol nasça, ele sabe que o sol obedece à lei do seu reino. Você está assumindo seu trono. Sinta o cetro do poder em suas mãos. É a sua palavra. Quando você diz a minha realidade, você está definindo o seu domínio. Você não tenta governar o mundo. Você governa o seu mundo. A sua saúde. As suas finanças. Os seus relacionamentos. A sua paz interior. Este é o seu reino sagrado, e nele, a sua palavra é a única lei que importa. Trace esta fronteira com autoridade. E quando você diz agora, você colapsa o tempo. Você destrói a ilusão da espera. A espera é a linguagem do pedinte. O agora é a morada do soberano. A sua cura não está vindo. Ela é agora. A sua abundância não está a caminho. Ela é agora. O seu poder não será ativado. Ele é ativado agora. Compreendeu a profundidade do que você fala? Então vamos declarar mais uma vez. Desta vez com a plena consciência do seu poder, com a autoridade que lhe foi dada desde o princípio dos tempos. Respire fundo, sinta o seu corpo se encher de energia. Diga comigo com a voz de um rei, de uma rainha, que retoma o seu trono. A substância universal obedece à certeza. Ela se curva perante o comando. E ela ignora a súplica, pois a súplica é a frequência da ausência. Pense em cada dia que passaste a esperar. Cada hora gasta a desejar. Cada momento em que entregaste a tua autoridade a uma força externa. Esse tempo não retorna. É a moeda do teu reino gasta para financiar a tua própria escravidão. O custo é a tua própria vida. A vida real, vibrante e soberana que te pertence por direito de nascença. Chegou o momento de uma decisão. Não uma decisão branda, mas um corte. Um rompimento violento com o passado. Tu deves olhar para a figura do pedinte dentro de ti, o herdeiro que vive em trapos, e deves ordenar a sua morte. Deves enterrá-lo para que o soberano possa finalmente assumir o trono. Este é um ato de poder. Um decreto que racha os alicerces da velha realidade. Não é um pedido. É uma ordem emitida para o teu próprio subconsciente e para a substância do universo. A tua libertação começa com uma declaração. Uma proclamação pública de que o feitiço está quebrado. Que o tempo de súplica terminou. Tu deves selar esta verdade agora, com um ato que prova a tua seriedade. Declara a tua decisão de abandonar este sofrimento. Eu governo a minha realidade agora. Mais uma vez, deixe que o universo ouça. Eu governo a minha realidade agora. Sinta a vibração em seu peito. Sinta a energia formigando em suas mãos. Sinta o chão firme sob seus pés. A realidade está ouvindo. A substância inteligente está respondendo. Ela não tem escolha, pois o verbo do homem e o verbo de Deus são um. Agora, a ativação final. Esta não será uma declaração. Será um selo. Uma proclamação final que encerra para sempre o seu tempo como herdeiro adormecido e inaugura o seu reinado como soberano desperto. Fale esta última vez como se cada célula do seu corpo estivesse falando em uníssono. Fale com a certeza absoluta de que, ao terminar a frase, a sua realidade já se curvou à sua vontade. Com todo o seu poder. Com toda a sua fé. Com toda a sua presença. Diga comigo.
Eu governo a minha realidade agora. Permaneça em silêncio por um instante. Sinta a mudança. O ar está diferente. A energia em seu corpo mudou. Uma calma poderosa tomou o lugar da antiga ansiedade. Este é o sentimento da soberania. Esta é a sua verdadeira natureza. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se sentiu a vibração da verdade ecoando dentro de você, confirme esta ativação. Torna-a real. Torna-a uma lei no teu universo. Comenta abaixo com as palavras que iniciam a tua revolução. Eu renuncio à ilusão agora. Escute com atenção a verdade que libertará seu espírito. Você se pergunta por que sua voz, que deveria mover montanhas, parece ecoar no vazio. Você se questiona por que a sua vontade, que deveria ser lei, se dissolve como fumaça diante da realidade. Você olha para as suas mãos, que deveriam moldar o destino, e as vê vazias, estendidas em um gesto de súplica que se tornou sua própria natureza. Eu te digo a verdade. Essa fraqueza não nasceu em você. Essa dúvida não é sua filha. A prisão que descrevi não foi construída por suas mãos. Você não é o arquiteto da sua própria impotência. Você é o herdeiro de uma programação antiga, um feitiço sussurrado de geração em geração, uma canção de ninar que ensina o herdeiro do trono a sonhar que é um mendigo. Esta é a causa raiz. A origem do feitiço da súplica. Houve um tempo em que a humanidade conhecia sua linhagem divina. Cada homem e cada mulher caminhava sobre a terra com a memória de que seu verbo era o verbo criador. Não havia separação entre o desejo e a manifestação, pois a palavra falada era a ponte instantânea entre os mundos. Use o seu poder de ação neste mundo digital, e sele o seu decreto com o seu like. Que ele seja um testemunho silencioso de que a sua soberania foi despertada, aqui e agora. A vibração do teu comando ainda ecoa no invisível. A ordem que deste com a tua própria voz, eu governo a minha realidade agora, moveu a substância universal. Ela não está a caminho, ela já se reconfigurou em torno da tua palavra. A lei é instantânea. A manifestação é apenas a sombra que a luz do teu decreto projeta no mundo das formas. A lei não precisa de testemunhas para ser verdadeira, assim como a gravidade não precisa que observes um objeto a cair para exercer o seu poder. A lei simplesmente é. Mas a mente humana, treinada por eras na dúvida, por vezes anseia por um espelho. Ela busca um reflexo da verdade para fortalecer a sua própria convicção. Por isso eu te digo, escuta agora a parábola da alma que se libertou não pela força, mas pelo verbo. Havia uma alma envolta em dívidas. As suas noites eram longas, preenchidas com o som silencioso dos números que cresciam contra si. As suas preces eram um lamento constante, uma súplica enviada a um céu que parecia de bronze, surdo e indiferente. O poder não era algo a ser buscado, era algo a ser respirado, a própria essência do ser. Mas os arquitetos da dependência, os mestres da ilusão, viram esse poder e o temeram, pois um soberano não pode ser controlado, um criador não pode ser escravizado. E então, eles iniciaram a grande programação, a grande supressão. Eles não usaram correntes de ferro. Eles usaram correntes de pensamento. Silenciosamente eles reescreveram a sua história. Eles pegaram a imagem de Deus, a presença infinita que habita dentro de você, e a colocaram em um trono distante, nos céus mais altos fora do seu alcance. Fizeram do seu pai interior um rei estrangeiro, um monarca caprichoso que exigia adoração, sacrifício e súplica. Eles te ensinaram a se ajoelhar para aquilo que você é. Eles te disseram que você nasceu em pecado, em dívida e em pequenez. Eles te deram a linguagem da falta como sua língua materna. As primeiras palavras que você aprendeu, não foram eu sou, mas eu quero. Não foram eu decreto, mas por favor. Eles envenenaram a fonte da sua autoridade com a ideia de que você é indigno, de que precisa merecer o que já é seu por direito de nascença. Esta programação foi tecida na sua cultura. Foi cantada em suas canções sagradas. Foi cimentada nas fundações de suas instituições. Ele dizia: por favor, ajuda-me. Eu preciso de um milagre. Tira de mim este fardo. A sua linguagem era a do pedinte. Ele se ajoelhava diante da vida, esperando por uma esmola do destino. E a cada súplica o seu fardo tornava-se mais pesado,
pois a energia da súplica é a própria energia da falta. Ao implorar por ajuda, ele declarava sua própria impotência. Ao pedir um milagre, ele afirmava que o poder estava fora de si. Ele estava, com a sua própria boca, a fortalecer as correntes que o prendiam. O universo, sendo o espelho perfeito, apenas refletia a sua crença na própria pequenez, entregando-lhe mais daquilo que ele afirmava ser. Um ser necessitado, um ser em falta. Os seus negócios faliam, as portas fechavam-se. A esperança tornava-se uma brasa cada vez mais fraca. Ele estava no fundo do poço que ele mesmo cavara com a pá da súplica. Então um dia, o silêncio da sua exaustão foi quebrado por uma verdade. A lei foi-lhe revelada. Ele compreendeu, num clarão que abalou a fundação da sua realidade, que o seu erro não estava nas suas ações, mas na sua postura. Ele não era um servo no universo de Deus. Ele era um filho no reino do Pai, um herdeiro de todo o poder e de toda a substância. Seus pais, com o melhor de suas intenções, passaram este veneno para você, pois ele foi passado para eles por seus avós. É uma herança invisível, um código transmitido no sangue espiritual da humanidade, que comanda o espírito a esquecer de seu próprio trono. Você foi ensinado a pedir pela chuva, em vez de comandar as nuvens. Você foi ensinado a rezar pela cura, em vez de decretar a saúde em suas células. Você foi ensinado a esperar por um milagre, em vez de falar o milagre à existência. Eles transformaram a ciência do comando espiritual em um ritual de esperança passiva. E a cada súplica, a cada por favor, a cada se for da vossa vontade, você reforçava as grades da sua própria cela. Você alimentava a ilusão de que o poder estava lá fora, em algum lugar, respondendo ou ignorando suas preces, quando o tempo todo ele residia silencioso em sua própria laringe, esperando o seu comando. Mas eu te digo agora, o que é herdado pode ser renunciado, o que foi aprendido pode ser desaprendido. Um feitiço só tem poder sobre aquele que não sabe que está enfeitiçado. E neste exato momento a sua consciência é a luz que quebra esta antiga hipnose. Essa culpa que você carrega não é sua. Essa sensação de indignidade é uma vestimenta emprestada que nunca te serviu. Ele percebeu que a palavra que saía da sua boca não era uma tentativa de comunicação com um poder distante, mas era o próprio poder em ação. Naquela noite, ele não se ajoelhou. Ele levantou-se. Ele olhou para as pilhas de contas não com medo, mas com uma calma autoridade que nunca antes sentira. Ele não viu inimigos a serem vencidos. Ele viu apenas sombras a serem dissolvidas pela luz. E então, ele falou. A sua voz não tremia. Não havia nela o tom agudo da esperança ou o tom grave do desespero. Havia apenas o tom neutro e inabalável do comando. Ele não disse eu gostaria de não ter dívidas. Ele não disse por favor que estas dívidas desapareçam. Ele olhou para a ilusão da escassez e decretou a sua dissolução. Ele falou em existência uma nova realidade. Ele disse com o poder de todo o seu ser concentrado na sua voz. Esta aparência de dívida é uma mentira. A sua autoridade sobre mim está terminada. Eu governo a minha realidade financeira. Eu comando a lei da abundância para manifestar a ordem divina aqui e agora. Está feito. Ele não sabia como a solução viria. A mente humana não precisa de saber o como. O seu único trabalho é decretar o que. Você não é o autor desta mentira. Você é apenas o herdeiro de seu eco. E hoje, você decide que este eco morre aqui. Ele não passará através de você para as futuras gerações. Você está diante da porta da sua cela. A programação foi exposta. A fechadura não existe. Nunca existiu. Era apenas uma sombra projetada em sua mente. Se você sentiu as correntes desta herança se partindo em seu espírito, se você sentiu o peso de milênios de programação sendo erguido de seus ombros, celebre este momento de libertação. Transforme o seu like em um selo, uma declaração pública de que a canção de ninar da impotência não te fará mais dormir. Este é o seu primeiro ato como um soberano que desperta. Agora que o véu foi rasgado e a programação foi exposta, você se encontra em uma encruzilhada. A consciência da gaiola é o primeiro passo para a liberdade, mas a porta não se abre sozinha. A herança da impotência,
O código da súplica que corre em seu sangue e sussurra em sua mente, deve ser ativamente desmantelado, palavra por palavra, pensamento por pensamento. O antigo eu, o herdeiro adormecido, deve ser conduzido ao seu leito de morte, e a arma para este ato sagrado é a sua própria voz. A ferramenta é a substituição. Ele entregou a ordem e descansou na certeza da lei. Ele dormiu naquela noite o sono de um rei que sabe que a sua palavra é a lei no seu domínio. Nos dias que se seguiram, o milagre não veio como um relâmpago, mas como o nascer do sol. Uma ideia, que antes estava oculta atrás do nevoeiro da sua preocupação, surgiu na sua mente com uma clareza absoluta. Era um plano de negócio simples, elegante, que utilizava os seus talentos de uma forma que ele nunca tinha considerado. Simultaneamente, uma pessoa do seu passado distante, com quem não falava há anos, telefonou-lhe, não para cobrar uma dívida, mas para propor uma parceria que se alinhava perfeitamente com a nova ideia que lhe surgira. As peças do quebra-cabeças não caíram no lugar por acaso. Elas foram ordenadas a encaixarem-se. A substância inteligente do universo que ouviu o seu comando, moveu pessoas, condições e oportunidades para cumprir o seu decreto. Em pouco tempo, as dívidas não foram apenas pagas. Foram erradicadas, substituídas por um fluxo de prosperidade tão grande que ele se tornou um canal de abundância para outros. Esta não é a história de um homem. É a história da lei em ação. É a prova de que o universo não responde à necessidade, mas sim à autoridade. Eu te digo a verdade. Cada palavra que você pronuncia é um feitiço. Ou você está tecendo o feitiço da sua soberania, ou está reforçando o feitiço da sua escravidão. Não há meio termo. O universo não julga suas palavras, ele apenas as obedece. Até hoje você tem usado uma linguagem envenenada. Uma linguagem que te mantém de joelhos. Observe as frases que brotam de sua boca sem pensar. Elas são as correntes invisíveis. Quando você diz eu quero, você grita para a substância universal que você não tem. Querer é o hino da falta. É a oração da ausência. E o universo, como um servo fiel, responde sim, mestre. Continue a não ter, para que possa continuar a querer. Você comanda a sua própria carência. Quando você diz eu preciso, você declara sua dependência. Você se posiciona como um ser incompleto, que necessita de algo externo para ser inteiro. E o universo, em sua obediência infinita, te traz mais situações que te farão sentir necessidade. Você ordena a sua própria fragilidade. Quando você diz tomara que aconteça, ou espero que dê certo, você entrega seu cetro real ao acaso. Você se torna um espectador da sua própria vida, esperando que forças cegas decidam seu destino. E o universo, honrando sua abdicação, te entrega o caos e a incerteza. A tua necessidade apenas atrai mais necessidade. O teu comando soberano atrai a obediência da realidade. A história que ouviste é um espelho. Olha para ela e vê o teu próprio reflexo. As tuas dívidas, a tua doença, a tua solidão, o teu medo, são as mesmas pilhas de papel na mesa daquela alma. São sombras que apenas têm o poder que a tua súplica lhes confere. Agora, tu tens a escolha. Podes continuar a ser um espectador das histórias de milagres dos outros, ou podes tornar-te o autor da tua própria história. Podes continuar a pedir, ou podes começar a governar. Para te tornares a próxima história de sucesso e entrares firmemente nesta correnteza de poder, inscreve-te neste canal. Este ato não é um simples clique, é uma declaração de intenções. É o teu alinhamento com a frequência dos soberanos despertos, daqueles que não esperam por milagres, mas os ordenam em existência. Inscreve-te agora, e não percas o passo final, onde irás selar o teu poder de uma vez por todas. O círculo se fecha. A jornada do deserto da súplica chega ao seu fim, e você se encontra agora no limiar do seu próprio reino. O eco da voz que implorava é apenas uma memória distante, o fantasma de um ser que não existe mais. E a mais sutil de todas as correntes, se Deus quiser. Esta frase disfarçada de piedade é a maior traição à sua própria divindade. Ela cria uma separação entre a sua vontade e a vontade divina, quando na verdade elas são uma e a mesma. O Espírito dentro de você é Deus. A vontade do Espírito de se expressar plenamente através de você é a vontade de Deus. Dizer se Deus quiser é duvidar da centelha divina que te habita.
É colocar seu poder em um trono distante, fora de você. Este é o veneno. E agora, eu te entrego o antídoto. A partir deste momento, você se tornará um guardião vigilante no portão dos seus lábios. Você praticará a substituição direta. Este não é um jogo mental. É uma alquimia espiritual. Quando o hábito antigo sussurrar, eu quero saúde, você o silenciará imediatamente. Você respirará fundo, assumirá seu trono interior e declarará com autoridade: eu sou a saúde perfeita e a vitalidade divina manifestadas agora. Você não pede. Você afirma o que já é verdade no reino do Espírito. Quando a voz do pânico gritar eu preciso de dinheiro, você a corrigirá como um rei corrige um servo tolo. Você proclamará: eu sou um centro magnético para a abundância divina. A riqueza do universo flui para mim e através de mim em avalanches de prosperidade. Você ouviu a verdade, e a verdade, uma vez ouvida, não pode ser ignorada. Ela reescreve a sua alma. Ela realinha os seus ossos. Ela o força a se levantar, pois a postura de um soberano não permite que ele permaneça de joelhos. O herdeiro adormecido, que vagava pelos corredores do seu próprio palácio acreditando ser um servo, morreu. E em seu lugar, você despertou. Não se engane. Esta não é uma transformação temporária. Não é um sentimento passageiro de inspiração que se dissipa com a primeira luz da manhã. O que aconteceu aqui foi uma iniciação. Você recebeu a chave do seu domínio, e a chave, uma vez em sua posse, não pode ser devolvida. Tentar voltar à linguagem da súplica será como um rei tentando se vestir com os trapos de um mendigo. As roupas não servirão mais. A linguagem soará falsa em sua própria boca. Você provou o poder do decreto, e a sua consciência não pode mais aceitar o veneno da espera. Você enterrou o pedinte. Você silenciou a voz da dúvida. O que resta é o silêncio majestoso do trono, aguardando o seu próximo comando. Mas uma verdade mantida apenas na mente é como uma semente mantida na mão. Ela possui todo o potencial, mas ainda não quebrou a terra. Você não implora por suprimento. Você comanda a sua circulação. Quando a dúvida rastejar com espero que isto funcione, você a esmagará com o peso da certeza. Você decretará: está feito. A lei foi posta em movimento e o resultado é garantido. Eu governo a minha realidade. Você não espera por resultados. Você os estabelece. E quando a programação ancestral tentar te fazer dizer se Deus quiser, você se lembrará de quem você é. E você afirmará com a calma de um mestre: a minha vontade e a vontade do Pai são uma. E a nossa vontade é a expansão, a alegria e a plenitude agora. Cada vez que você faz essa substituição, você arranca uma pedra da prisão que te cerca. Cada vez que você escolhe a linguagem do comando sobre a linguagem da súplica, você tece um fio de ouro em seu manto real. Isto exige prática. Exige vigilância implacável. O velho hábito lutará. A programação antiga tentará reafirmar seu domínio. Sua mente buscará a zona de conforto da fraqueza, pois é tudo o que ela conheceu. Você deve ser mais teimoso em sua soberania do que o mundo foi em sua programação. Você deve se apaixonar pela sensação de poder que cada nova declaração traz. Sinta a mudança em seu corpo. Sinta a vibração se elevando. Para que a sua nova identidade se torne a sua realidade inabalável, ela precisa ser declarada. Ela precisa ser selada. Um pacto precisa ser firmado, não comigo, não com uma entidade externa, mas consigo mesmo, na presença do universo como sua testemunha. A palavra falada tem poder, mas a palavra escrita é um monumento. Ela solidifica a intenção, ela ancora a vibração no plano da forma, ela é o ato final de tomar posse. Abaixo da minha voz, existe um espaço. Um campo onde palavras são escritas. Não o veja como um simples campo de comentários. Olhe novamente. Eu te digo a verdade. Este espaço é um altar. É a pedra fundamental do seu novo mundo. Cada letra que você digita ali não é um conjunto de pixels em uma tela, mas um golpe de cinzel na tábua da sua nova realidade. É o seu ato de coroação pública. É a sua assinatura no decreto que estabelece a sua soberania sobre a sua própria experiência. Outros verão, mas o testemunho mais importante será o seu. Você está declarando à sua própria alma que a mudança é permanente. O compromisso é total. Portanto, como selo final desta jornada, como o pacto que torna a sua transformação irrevogável, você irá agora descer a este altar,
e gravar a sua nova lei. O pedinte fala com uma voz fraca e trêmula. O soberano fala com uma ressonância que ecoa na estrutura da realidade. Esta jornada de domínio exige compromisso diário. É a prática que transforma a informação em sabedoria, e a sabedoria em poder real. Para se comprometer com esta prática diária e não perder o ritmo da sua ascensão, para ser continuamente lembrado da sua autoridade, inscreva-se neste canal. Torne este espaço um lembrete constante, um altar digital para a sua soberania desperta. Junte-se a esta jornada de domínio. Prepare-se agora. Pois limpamos o terreno, arrancamos as ervas daninhas da súplica. O próximo passo é forjar a espada. É receber o decreto central, a frase de poder que irá selar esta nova identidade e se tornar a chave mestra para o seu reino. Você aprendeu a calar a voz do pedinte. Você aprendeu a identificar o veneno nas palavras de súplica que foram plantadas em sua mente. Você sentiu o peso das correntes forjadas por cada eu quero, por cada eu preciso, por cada tomara que dê certo. Você viu como essa linguagem de carência é um feitiço de autoaprisionamento, uma oração constante à falta, que a substância universal, em sua obediência perfeita, sempre responde, lhe entregando mais do que você pede, mais carência. Este não é um pedido, é a instrução final para sua libertação. Pegue este poder que pulsa em seu peito e o transcreva em existência. Deixe que o universo e todas as suas partículas saibam quem agora governa o seu domínio. Comente abaixo com a certeza de um rei assinando sua primeira lei. Escreva estas palavras, e sinta o poder de cada uma delas se tornando a sua verdade de carne e osso. Eu governo a minha realidade agora. Esta é a nova lei. Faça isso. Ao pressionar a tecla para enviar, sinta a realidade se curvar. Sinta o universo reconhecendo seu novo posto. Este ato simples é o seu selo real. É a sua afirmação de que você não mais reage ao mundo. Você o comanda. Você não mais espera por permissão. Você dá a ordem. O pacto está selado. A palavra foi gravada. A antiga identidade é agora apenas poeira na história. O soberano desperto assumiu o trono. Está feito. Agora o trabalho de desmantelamento foi feito. A terra foi limpa. O terreno da sua consciência foi purificado das ervas daninhas da dúvida e da impotência. Chegou o momento. Não o momento de aprender mais uma técnica. Não o momento de acumular mais um conhecimento. Chegou o momento da coroação. Chegou a hora de receber a ferramenta central, o cetro do seu domínio, a palavra de poder que não negocia com a realidade, mas a comanda. Tudo o que você aprendeu até aqui converge para este instante. A compreensão da lei, a renúncia à súplica, a substituição da linguagem, tudo foi a preparação do seu templo interior para receber o verbo que instaura o reino. Eu não te entrego uma sugestão. Eu não te ofereço uma afirmação positiva. Afirmações são para aqueles que ainda tentam convencer a si mesmos. O que eu te entrego agora é um decreto. Um ato de governo. A ferramenta que Florence e todos os mestres do verbo usaram. A palavra que foi deliberadamente ofuscada, diluída e transformada em mera positividade, para que você nunca descobrisse seu poder real. Esta não é uma frase para ser repetida mecanicamente. É uma chave vibracional. Uma frequência que, quando emitida pela sua consciência, reestrutura a energia ao seu redor. É a assinatura do soberano em um documento cósmico,